a partir do versículo 11 até o versículo de número 19. Todos encontraram? Diz assim: a santa, bendita palavra do Deus vivo. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor, pedindo a Ele iluminação e graça nessa exposição, e que Ele possa falar ao nosso coração. Oremos. Bendito Deus que está nos céus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eterno, imutável, cheio de glória, poder e majestade nas maiores alturas no céu. A Ti seja dada honra e glória, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua exuberância, porque só Tu és Deus. Pedimos, ó Deus, nesse momento, a Tua graça sobre nós, de modo que Tu possas falar ao nosso coração. A verdade é que nós não merecemos, somos indignos, não temos nada, ó Deus, que obrigue ao Senhor em querer nos abençoar. Pelo contrário, somos alvos certos da Tua santa ira a nos destruir, devido à quantidade de pecados e desagrados que nós fazemos contra o Senhor. Mas, Senhor, imploramos a Ti que, pelo nome de Jesus Cristo e pelo amor que Tu tens ao Teu próprio nome, que Tu possas, ó Deus, falar ao coração da Tua igreja, mostrando-lhe, ó Deus, o caminho correto, instruindo na Tua verdade, de modo, ó Deus, que possamos ser confrontados em nossos pecados, possamos ser consolados e, ao mesmo tempo, ó Deus, possamos ser convertidos, no caso daqueles que ainda não conhecem ao Senhor intimamente. Pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração essa noite e abençoe a mim, ó Deus, o pregador, a quem o Senhor incumbiu dessa responsabilidade. Me ajuda, ó Deus, com o poder dos céus, com o poder do Teu Espírito Santo, a transbordar além das minhas limitações e das minhas fraquezas, como também dos meus constantes pecados. Que Tu, Senhor Deus, seja glorificado, o Teu povo, o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada, e toda honra e toda glória ressalte no coração de cada pecador, pelo Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos mais uma vez em um fim de ano. Todas as coisas que passamos, todas as lutas que experimentamos, como também de todas as vitórias. Chegamos ao cabo de mais uma jornada, de dias, 360 dias especificamente.
E essa certamente é uma boa ocasião para nós lembrarmos dos benefícios que Deus realizou em nossas vidas. Benefícios que foram agradáveis à nossa vontade, como também aqueles benefícios que nós não achamos necessariamente que era um benefício para nós, mas da parte de Deus, sim. E esse é um momento para que nós possamos refletir nos cuidados que o Senhor Deus tem dado a nós. E uma boa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é exatamente essa: como você tem reagido ao cuidado de Deus em sua vida? Como você tem interpretado as coisas que lhe acometem? Como você vê, como você percebe Deus cuidando de você durante todo esse ano? Conta-se uma história, meus irmãos, de um rei muito exigente, que ele não podia ser contrariado em qualquer das suas vontades, que ele lançava um dos seus servos sobre os seus cachorros, ferozes cachorros, que ficavam a guardar o palácio. Bastava um serviçal descumprir uma ordem ou cair no desfavor do rei, que ele então lançava os seus servos aos seus cachorros ferozes para serem comidos por essas feras. E houve um deles que acabou caindo na sorte de desagradar o rei dele, e foi condenado então a ser alimentos, de cachorros ferozes. E nesse momento então esse servo, ele se atreveu a fazer um pedido ao rei. Ele disse assim: meu senhor, me concede apenas uma coisa. 10 anos eu te servi, mas me deixa pelo menos 10 dias até o dia da minha morte, para que eu possa considerar algumas coisas da minha vida. O rei achou o pedido sensato e decidiu lhe conceder o pedido. E então deu-lhe 10 dias e o levou para o calabouço, para a prisão. E ali ele teve uma ideia. Ele pediu aos soldados que o deixasse naquele momento ocioso de 10 dias, a cuidar dos animais ferozes, dos cachorros que estavam a guardar a porta do palácio. E então os soldados concederam, e ele passou a limpar o canil, alimentar os cachorros e também dar cuidado e atenção, com aqueles animais. Aconteceu que ao cabo dos 10 dias, o rei mandou chamar o servo e o levou ao local, para ser devorado. Só o que aconteceu, para o espanto de todo mundo, inclusive dos reis, que quando ele foi lançado aos cachorros, em vez dos cachorros o devorar, eles passaram a lamber, a acariciar e brincar com aquele servo no meio de todo mundo. O rei ficou sem entender nada. Como é que pode? Meus cachorros tão ferozes não fazem nada com aquele homem. E então o servo disse exatamente essas palavras para o rei. Ele disse assim: meu senhor, 10 anos eu o servi, 10 dias eu servi a esses cachorros, e eles se lembraram de todos os cuidados que eu prestei a ele. Mas no teu caso eu servi há 10 anos, e o Senhor, por causa de um erro, me condenou à morte, por causa de um deslize. Talvez você esteja se perguntando: que rei mais intransigente? Como é que pode um rei lançar o seu servo aos cachorros unicamente porque a sua vontade foi contrariada, e desconsiderar os 10 anos de serviço, os 10 anos de benefício que aquele servo trouxe ao rei? Certamente isso é uma questão de orgulho. E sabe, meus irmãos, é exatamente isso que a falta de gratidão causa em nossos corações. Muitas vezes somos
abençoados por Deus. Temos, na verdade, 360 dias de bênçãos da parte de Deus, mas lembramos apenas daquelas que são desfavoráveis às nossas vontades. Temos muitas bênçãos recebidas da parte do Senhor, e aquelas outras que vieram da parte de Deus, que nós não necessariamente gostaríamos que nos acometesse, nós então murmuramos e reclamamos do cuidado de Deus em nossas vidas. E esse então nos leva a um ato de ingratidão com Deus. Esquecemos de louvá-lo pelas muitas misericórdias, pelas muitas bênçãos dele derramada em nossa vida. E esquecemos que o Senhor, ele abençoa aqueles que são gratos. Esquecemos que o Senhor, além de querer de nós obediência restrita, ele é compassivo, conhece as nossas dificuldades e nos abençoa quando obedecemos, ainda que de modo ínfimo. Mas tem um detalhe, meus irmãos: a gratidão que Deus aceita do seu povo não é uma gratidão meramente de obrigação, é uma gratidão acompanhada, é uma obediência, é uma obediência. A obediência que Deus aceita do seu povo é uma obediência acompanhada de gratidão. Não quer dizer necessariamente que Deus não queira que nós o obedeçamos, mas ele se agrada muito mais quando nós o obedecemos acompanhado da gratidão em nossos corações. Quando nós olhamos para essa passagem, é exatamente isso que nós encontramos. Nós encontramos, meus irmãos, um tributo de gratidão a Deus em obediência. Nós vemos aqui um servo do Senhor tendo o seu coração aberto, de modo que se torna exemplo para nós do modo como devemos ser gratos a Deus por todos os benefícios que ele tem feito conosco. E se tem uma coisa, então, se tem um ensino e um princípio que nós aprendemos à luz dessa passagem, é que Deus, ele tem bênçãos especiais para todo aquele que o obedece, movido de gratidão. Sim, Deus quer que nós o obedeçamos, mas ele prefere muito mais que a nossa obediência a ele seja movida, seja motivada pela gratidão que nós temos pelo serviço dele a nós. Que lado da história você está nessa ilustração que eu acabei de falar para vocês? Você está no lado do rei? Você se enquadra mais no lado do rei, ingrato, ou no lado daquele servo que reconhece, nos mínimos detalhes, um bom serviço prestado ao seu soberano? É assim, meus irmãos, que nós então iremos olhar para essa passagem. Aprendemos que Deus tem bênçãos especiais para aqueles que o obedecem, movidos por gratidão. E nós temos duas razões básicas, duas razões que fluem dessa passagem, que nos provam que Deus tem prazer em abençoar os seus servos, que são movidos por gratidão. E a primeira delas nós encontramos aqui no versículo 11 a 14, é porque simplesmente Deus tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem. Deus tem prazer na obediência dos seus servos. E em segundo lugar, nós vemos do versículo 15 até o versículo de número 19, que Deus tem prazer em abençoar de um modo especial aqueles que o obedecem movido por gratidão. Sim, Deus tem prazer em abençoar a obediência do seu povo, mas ele tem prazer muito mais, tem uma bênção especial para aqueles que o obedecem movidos por gratidão em seu coração. Está aí no versículo 15 até o versículo 19. Para entendermos, meus irmãos, de uma forma clara, lúcida, a passagem dentro do seu contexto, faz-se importante nós voltarmos a alguns versículos para compreendermos bem. Se você olhar aí no versículo 17, o Senhor Jesus,
ele conta uma parábola para os seus discípulos. E ele conta uma parábola do servo inútil, que é uma parábola na qual o servo, ele só faz aquilo que é ordenado pelo Senhor. Ele não faz nada além daquilo que lhe é mandado. E já que ele não faz nada além daquilo que é mandado, ele não tem necessariamente, o Senhor, uma obrigação de abençoar ou de levar algum favor a mais àquele servo. Afinal de contas, ele só fez o que foi contratado para fazer. Ele simplesmente cumpriu o que era para cumprir dentro do seu ofício. Não fez nada mais além do que isso. Isso aí está no versículo, e ele termina assim, no versículo 10, né? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos ordenar, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí então Lucas, ele passa a narrar o que está escrito aí no versículo 11 até o versículo de número 19. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é uma aplicação prática desse princípio. No entanto, ele enfatiza o fato de que Jesus, ele tem um prazer especial em abençoar aqueles que não obedecem simplesmente para cumprir o ordenamento. Ele obedece de um modo especial àqueles que o obedecem com gratidão no seu coração, como é o exemplo desse único leproso que voltou para agradecer a Jesus Cristo o milagre que ele recebeu. É isso então o contexto dessa passagem. Vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem. Veja o que diz aí o versículo 11 até o versículo de número 14. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe perguntaram, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor Jesus abençoando 10 leprosos, porque eles o haviam obedecido à sua ordem de ir até os sacerdotes para declarar a purificação desses homens leprosos. Faz importante nós vermos, meus irmãos, aqui no versículo 11, que nessa ocasião, o Senhor Jesus, ele estava de caminho para Jerusalém. Aqui no Evangelho de Lucas, é como se fosse a metade, né, do Evangelho de Lucas. Quando é dito que o Senhor está de caminho para Jerusalém, é porque o Senhor Jesus está indo para a etapa final do seu ministério. Ele já havia feito os milagres, ele já havia pregado o Evangelho do Reino, tanto a gentios, como também a judeus. E agora, cumprida a sua missão, ele agora está de caminho para Jerusalém, onde ele irá efetivar a sua paixão, onde ele será entregue para ser morto pelos pecadores. E nesse caminho, então, ele passa por 2 cidades gentílicas. Na verdade, uma que se chama aqui Samaria e a outra Galileia. 2 cidades que, na verdade, a grande maioria dessas pessoas que habitavam nelas eram de pessoas gentílicas, pessoas que não tinham necessariamente uma aliança com o Deus de Israel. E é dito que ali na divisa dessas 2 cidades haviam alguns leprosos, e eles de longe, vendo o Senhor Jesus entrar dentro de uma das aldeias, eles passaram a gritar ao Senhor Jesus Cristo, suplicando por misericórdia. Acontece, meus irmãos, que a lepra
era uma doença terrível, principalmente na época do Senhor Jesus Cristo. A lepra naquela época era uma doença incurável, como nós vimos na leitura da liturgia 2 Reis 5. O rei ficou espantado, porque o outro rei havia enviado Naamã o leproso para que ele o curasse. E ele faz aquela pergunta: acaso estou eu no lugar de Deus para curar esse homem da lepra? A verdade é que não se tinha cura. E se tinha alguém que podia curar alguém da lepra naqueles tempos, essa pessoa só podia ser Deus. Esses homens então tinham uma enfermidade que poderiam o levar à morte. E eles estavam necessariamente fora da cidade, porque os leprosos, eles não podiam, eles perdiam os seus direitos de cidadania e seus direitos religiosos. Eles não podiam ir nas congregações para adorar e louvar o nome do Senhor. Eles não podiam circular nas cidades. Eles não podiam sequer tocar em seus parentes e até mesmo em seus amigos, porque cerimonialmente o leproso, ele é imundo, segundo a lei de Levítico, lá em Levítico 14. E essa era a condição desses homens. Pensem bem que situação esses homens não poderiam estar passando. Eu fico imaginando, meus irmãos, sermos desligados daquelas pessoas que nós tanto amamos. Pense-se muito desses homens, desses 10 homens, poderia ser um pai de família, que tinha os seus filhos, que tinham as suas esposas, que tinham o seu trabalho e tinham tantas outras coisas, e agora foram reclusos da sociedade e do convívio dessas pessoas. Como também eles foram impedidos de irem ao culto, impedidos de ir à congregação para ouvir a leitura da lei, para cantar os hinos ao Senhor. Pense, e além disso ter a sua carne toda gangrenada. Na verdade, se dizem, que os leprosos, quando eles chegam a um estado mais grave, as partes do seu corpo, eles passam a cair. Pedaços da orelha, dos lábios, as pontas dos dedos. Eles apodrecem de tal modo que são arrancados, saem dos seus membros. E essa então era a situação desses homens. Nessa situação, eles veem o Senhor Jesus entrando na cidade. Certamente eles já tinham ouvido falar da fama do Senhor Jesus Cristo, dos milagres que ele haviam feito, da autoridade que ele tinha sobre a doença. E então, de um modo atrevido, eles gritam ao Senhor Jesus, porque nem mesmo gritar a uma pessoa ele poderia, porque o único grito que eles poderiam dar nada mais era imundo, 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 para que as pessoas, ao ouvirem isso, não se encostassem nele. Mas ao saber da fama de Jesus, eles então o chamam em alta voz, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E o Senhor Jesus aqui, meus irmãos, lhes dá uma ordem tal, que requeria desses homens uma obediência e uma confiança no Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz, assim no versículo 14: ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados. O Senhor Jesus deu uma ordem, assim que eles gritaram, movido de compaixão. O Senhor Jesus disse: olhe, vá até os sacerdotes, ele simplesmente disse isso: vá até os sacerdotes. Nada mais e nada menos o Senhor Jesus disse. Só que eles, em obediência à ordem e ao mandamento do Senhor, eles então seguem em direção ao sacerdote. Era necessário que eles fossem aos sacerdotes. Afinal de contas, a lei de Moisés exigia que apenas o sacerdote poderia declarar um homem purificado da sua lepra. Somente o sacerdote poderia dar o aval de que aquele homem estava
pronto para ser reintroduzido na sociedade e no convívio das pessoas. E é dito aqui na passagem, meus irmãos, que enquanto eles iam até o sacerdote, os seus corpos ficaram curados. Imediatamente a lepra deixou os seus corpos. A lepra abandonou os seus membros, os seus dedos, os seus rostos, e todas as partes infectadas foram embora, simplesmente porque esses homens obedeceram à ordem do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem lembra muito a história de Naamã. Afinal de contas, Eliseu, ele ordenou a Naamã que fosse banhar 7 vezes lá no Jordão, e era um rio sujo naquela época, enlameado, e Naamã, por conta disso, se sentiu indigno, eu sou um rei, eu sou um oficial do rei, como é que ele não me manda para há tantos rios melhores aqui? Porque logo nesse do Jordão, mas Eliseu mandou ele ir, e ele só foi curado quando então ele obedeceu a ordem de Eliseu. E assim, meus irmãos, nós vemos que esses homens que foram obedientes às ordens do Senhor Jesus, ele foi abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, simplesmente por obedecer à ordem do mestre. Eles poderiam muito bem pensar assim: eu estou leproso, ele não poderia ao menos me tocar? Ele não poderia ao menos dizer uma palavra de ordem para a lepra ir embora? Por que eu tenho que ir no sacerdote? Ao chegar lá no sacerdote, o meu corpo vai estar do jeito que está, e o sacerdote certamente não vai me declarar puro. Mas eles atravessaram essa barreira e obedeceram ao Senhor Jesus Cristo, indo. E no meio do caminho, meus irmãos, esses homens foram purificados então da sua lepra. Veja, meus irmãos, como é claro nessa passagem que Deus tem prazer, o Senhor Jesus tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem, aqueles que cumprem a sua vontade sem questionar, sem levantar argumentos, simplesmente entendendo que é a voz de Deus e cumprindo a vontade do Senhor. Sabe o que é que você tem a ganhar com isso? Bênçãos da parte do Senhor. A obediência, meus irmãos, é um caminho de bênção da parte de Deus. Muitas pessoas hoje sofrem porque desobedecem às ordens do Senhor, estritamente claras nas suas palavras, quando contrariam a vontade de Deus, naqueles princípios que Ele deixou tão claro na sua palavra. Daniel, na sua oração, ele diz assim: do que é que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque é exatamente isso, meus irmãos, que causa em nós o motivo de todas as nossas desventuras, o motivo de todo o nosso sofrimento, o motivo de todas as nossas angústias, o motivo de toda a nossa tristeza. Não é porque obedecemos, é exatamente porque desobedecemos a Deus. E a verdade é que no caminho da obediência há bênçãos intermináveis da parte do Senhor. Nós estamos falando aqui de leprosos, mas isso se encaixa muito bem com a sua família, quando homem e mulher cumprem o seu papel, quando os filhos cumprem o seu papel segundo a ordem do Senhor, quando o crente se dispõe a obedecer aquilo que Deus prescreveu para a sua vida, em seus relacionamentos, em suas tratativas umas com as outras, e em especial no tratamento que tem para com o próprio Deus, e não se entrega ao pecado. Se tem um motivo porque o homem sofre, é porque ele é desobediente, e Deus não abençoa, meus irmãos, a obediência. Nos seus servos, a desobediência, Deus disciplina, Deus corrige, e aos ímpios Ele entrega os seus corações.
Qual a razão do seu sofrimento? Você já parou para pensar? Você já parou para considerar qual a razão da sua desventura ou daquilo que está causando perturbação à sua alma? Será que de fato o culpado é Deus? Ou são escolhas e decisões erradas que vocês fizeram em algum determinado momento das suas vidas e agora sofrem, não porque Deus é ingrato, Deus é injusto, mas porque vocês mesmos escolheram o caminho da desobediência para servir ao Senhor? A grande verdade é, meus irmãos, que Deus tem prazer em abençoar aqueles que o obedecem. Deus tem prazer. Nós vemos esse prazer de Deus, inclusive, estendidos aos ímpios. Claro que os ímpios, eles não são, não experimentam as bênçãos especiais do Senhor, mas aquilo que é comum a todos os homens, os ímpios experimentam. Nós vemos aí ímpios, pessoas que não temem, não servem a Deus, sendo prósperos, têm fazendas, gados, tem uma família muitas vezes organizada, alguns. Parece que nós olhamos para ele e falamos, essa pessoa não passa por sofrimento nenhum. Chuva desce sobre justos e injustos. Deus dá abundância na colheita do ímpio. O que é isso senão a graça de Deus, simplesmente porque esses homens cumprem uma ordem do mandato que é da própria natureza. Eles obedecem às leis da natureza instituídas por Deus e pela razão, pelo senso comum, eles cumprem essas ordens e naquilo que eles são divergentes, passam a sofrer. É exatamente por isso, meus irmãos, quando entregamos a nossa alma à desobediência, somos levados a experimentar o desfavor do Senhor. Aqui tem uma aplicação mais que eu gostaria de fazer nessa passagem. E eu gostaria de lembrá-los, meus irmãos, quanto a necessidade ela é importante para nós buscarmos o Senhor. É importante que nós sintamos necessidade, porque é a necessidade quem vai fazer nós irmos até o Senhor, aquele quem irá suprir essa necessidade maior. Nós vemos aqui esses leprosos que certamente não tinham cura. Imagine as dores que esses homens não sentiam nos seus corpos. Imagine o desconforto das moscas, dos membros soltando. Imagine quanta desventura, né? Quanta insatisfação, quanta necessidade esses homens tinham de serem curados. Certamente ele não queria outra coisa do que senão alguém que pudesse curar da sua lepra. E muitas das vezes, meus irmãos, na Bíblia, a lepra ela é associada ao pecado, porque de fato o pecado ele tem semelhanças com a lepra. Por exemplo, a lepra deixa os membros, né, a parte que está contaminada, insensível. Se você jogar um copo de água quente, uma gota de água quente, na parte infectada de lepra de uma pessoa, ela não sentirá o calor daquela água efervescente, porque a lepra mata as células. As células estão morrendo, os nervos estão deixando de ter a sua utilidade, de modo que ele não sente nada. E o pecado faz a mesma coisa em nossa alma. Nós cometemos um pecado hoje, sentimos um certo remorso, depois cometemos amanhã, sentimos um pouco de remorso, na terceira vez, não sentimos mais nada, começa a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso cotidiano, de modo que nós passamos a ser insensíveis aos nossos pecados. A lepra, ela deixa insensível o pecado da pessoa. A lepra, outras vezes, ela separa
o homem do seu convívio social. E o pecado também faz a mesma coisa. Ela nos separa de Deus. Os homens leprosos, eles deveriam ficar em outros lugares, para que outras pessoas não fossem contaminadas pela lepra. Então eles deveriam ficar reclusos. E muitas das vezes, meus irmãos, quando nós nos associamos ao pecado, quando nós deixamos os costumes bons, os costumes da palavra de Deus, e nos acostumamos com os costumes do mundo, ou com o costume de uma sociedade que não teme a Deus, a nossa tendência também é se afastar do Senhor. Entregamos o nosso coração aos prazeres e deixamos de nos agradar, de estar na casa do Senhor, de ter momentos de oração, de ter momentos de comunhão na palavra de Deus, porque entregamos o nosso coração ao pecado. E uma terceira característica, meus irmãos, é que a lepra mata. Sim, a lepra é capaz de lançar alguém na morte, porque o corpo vai gangrenando todo, apodrecendo, a tal ponto que não tem mais utilidade. Na verdade, se torna, em um determinado momento, um cadáver, um meio cadáver, alguém que está morrendo aos poucos, e a depender da gravidade, chega ao óbito. E o pecado é a mesma coisa. O pecado é capaz, meus irmãos, de lhe matar não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É capaz de lhe tirar a comunhão com Deus e você ser lançado no mais profundo do inferno. Como nós vemos, meus irmãos, a lepra ela tem muita associação com o pecado. E ao se ver nessa condição, nós sentimos aqui a necessidade desses homens. E é exatamente por conta dessa necessidade que eles sentem, que eles então passam a clamar o Senhor Jesus Cristo. Eles passam então a invocar o nome do Senhor e elevar uma oração, não qualquer oração, mas uma oração em alta voz. Uma oração com sentimento, uma oração com devoção, uma oração de quem realmente necessita do cuidado do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que é que nós percebemos hoje? É que muitos de nós não sentimos essa mesma necessidade que esses leprosos sentiam. Parece que os nossos pecados têm chegado a um ponto que nós não temos mais necessidade de buscar a Deus. Parece que nós podemos dar conta da nossa própria vida, das nossas próprias situações. Parece que Deus não precisa mais ser encaixado nos meus planos. Como explicar então a nossa falta de oração? Como explicar a nossa falta de devoção? A nossa falta de interesse de vir à igreja? A nossa falta de vontade de fazer boas ações para os necessitados? A boa vontade de obedecer ao Senhor estritamente na sua palavra? É porque nós não sentimos a necessidade. É porque nós não sentimos essa preocupação com a nossa alma. Nós não sentimos a necessidade de buscar o Senhor. E a partir do momento que você sentir isso, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai passar a buscar o Senhor de forma mais intensa. Talvez o nosso problema esteja exatamente aí. Nós não vemos o pecado como ele de fato é perigoso e como ele de fato pode nos roubar o bem mais precioso que temos, que é a nossa comunhão com Deus. A verdade que eu quero que vocês saiam daqui essa noite, pelo menos nesse primeiro ponto, é que Deus tem prazer em abençoar a obediência. A segunda coisa, meus irmãos, que vemos aqui no versículo 15 até o versículo 19, é que Deus, Ele tem prazer em abençoar de um modo especial aqueles que o obedecem, movidos por gratidão. Sim, Deus tem prazer em abençoar os que obedecem, mas aqueles que obedecem, movidos por um sentimento de gratidão nos seus corações, Ele abençoa de um modo especial, de um modo característico.
de um modo, meus irmãos, inigualável. Veja o que diz aí a passagem do versículo 15 até o versículo de número desculpa, até o versículo de número 19. Diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, sendo este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos, meus irmãos, de um modo tão claro e de um modo tão prático, que ele não tem prazer apenas na obediência seca e fria dos seus servos. Ele tem prazer na obediência que ela é movida por uma gratidão entranhável dos seus servos no que diz respeito aos serviços ao Senhor Jesus Cristo, a Deus. Veja bem, o Senhor Jesus havia ordenado aos 10 leprosos que eles fossem até o sacerdote para serem purificados. E acontece que no meio do caminho eles ficaram livres das suas lepras. Aconteceu, meus irmãos, que esse samaritano nem sequer chegou primeiro ao sacerdote. No meio do caminho mesmo, ele voltou até o Senhor Jesus Cristo para lhe agradecer. E chegando até o Senhor Jesus Cristo, ele ele prostra-se com o rosto em terra aos pés do Senhor Jesus e passa a agradecer o benefício que Jesus Cristo tinha feito ao seu coração. E nós vemos lá no versículo 19 que o Senhor Jesus o abençoa de um modo especial. Aqueles outros servos experimentaram a bênção que eles requeriam do Senhor, que eles pediram ao Senhor. Eles foram curados, eles foram declarados puros, mas eles não receberam a mesma bênção especial que esse outro servo teve. Esse servo teve ao obedecer o Senhor Jesus. Ele não somente foi purificado da sua lepra, mas ele experimentou a salvação no seu coração. Ele experimentou a comunhão inteira com Deus, que certamente é a maior bênção que alguém pode experimentar nessa vida e na vindoura. Ele tinha a fé verdadeira, ele possuía os atributos necessários para que o faziam dele um servo, e ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Se você talvez tem dúvida da sua salvação, este homem certamente não tinha. Jesus mesmo disse: a tua fé te salvou. Aquele homem poderia andar seguro na sua vida nessa terra, que ele iria se encontrar com Deus quando chegasse no fim da sua vida, porque ele possui a fé verdadeira, a fé genuína. Ele possui realmente comunhão com Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus, além de agraciar aqueles que o obedecem com gratidão, ele reprova aqueles que são ingratos. Jesus não tem prazer na ingratidão. Ele não se satisfaz com os servos ingratos. É dito assim, no versículo 18, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Pensem, meus irmãos, toda a terra pertence ao Senhor. Nós somos apenas criaturas dele. Ele não tem o que dar satisfação para nós. Nós não temos o que requerer do nosso Deus, senão apenas reconhecer a sua grandeza e reconhecer a sua majestade. E muitas das vezes, nós agimos à semelhança desses homens ingratos. Eram 10, mas dentre os 10, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. E uma coisa que nós percebemos, meus irmãos, aqui no versículo 16, como é a verdadeira gratidão que o Senhor Jesus espera de nós. Nós vimos em primeiro lugar que é a obediência, que a obediência é uma coisa que traz prazer ao Senhor Jesus, e essa obediência voltada com gratidão. Veja então qual é a gratidão que o Senhor Jesus requer dos seus. É dito assim no versículo 16. Prostrou-se, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Nós vemos aqui, meus irmãos, a primeira coisa, que a gratidão desse homem, ela é teocêntrica. Ela não é carnal. Ela não é voltada para si mesmo. Aquele homem, a partir do momento em que ele viu a lepra saindo do seu corpo, a hora que ele sentiu o alívio das feridas nos seus membros, certamente ele veio ao seu coração um sentimento de indignidade, um sentimento de que não podia fazer nada, um sentimento de que ele estava perdido e a sua sorte mudou completamente, que ele não era merecedor daquilo. E então ele se volta para Deus e diz: glória a Deus. Ele sentiu no seu coração, na sua alma, ele sentiu nos seus membros, que ele foi presenteado por Deus com uma bênção especial, de tal modo que ele tira do seu coração um louvor a Deus. Perceba que ele não faz isso, ele não fala aqui glória ao nome de Jesus, ele fala glória ao nome de Deus. Mas isso não significa que esse homem não reconhecia em Jesus a divindade dele. Perceba que ao chegar perto de Jesus, ele prostra-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, como um serviçal, como alguém que diz assim: aos teus pés eu entrego toda a minha vida, aos teus pés está todo o meu ser, o meu rosto que o Senhor curou, os meus membros, a minha cabeça, a minha boca. Ele prostrou, meus irmãos, o rosto no chão, no pó, nos pés de Jesus. Ele reconhecia que Jesus era Deus, que Jesus foi quem o abençoou, e a melhor forma que ele tinha de agradecer a Jesus era entregando a sua vida para ele, dando aquilo que ele tinha de mais precioso. O meu corpo estava gangrenado pela lepra, agora que o Senhor o curou, que ele está perfeito, eu quero dedicar ele completamente a ti, aos teus pés, aos teus serviços. Isso, meus irmãos, é que é gratidão, é entregar sem reservas. A verdadeira gratidão, ela é teocêntrica, movida por sentimentos e uma devoção grande por Deus, mas ao mesmo tempo, ela é acompanhada de humildade. A pessoa que de fato está agradecida, ela não sente que ela era digna desse favor. Ela não cerra os punhos para o céu e diz assim: o Senhor tem que me abençoar, eu te sirvo tantos tempos, o Senhor tem que fazer isso comigo. A gratidão não é assim, meus irmãos. A gratidão é reconhecer que de fato nós não merecemos nada, e aquilo que temos nada mais é do que pela graça de Deus, é favor de Deus.
ao considerar todo esse ano, como é que tem sido o seu coração em relação aos cuidados que Deus tem feito na sua vida? Você reconhece que Deus o abençoou? Você tem se voltado para Deus para agradecer aquilo que Ele tem feito na sua vida? Uma das coisas que nós percebemos nessa passagem, irmãos, é que a gratidão é uma prática realizada por poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas possuem a verdadeira gratidão no seu coração em relação à obediência. Eles não obedecem por gratidão. Percebam que eram 10 e apenas um voltou para agradecer o Senhor Jesus. Se nós colocássemos isso numa estatística, nós poderíamos dizer que 10% apenas voltou para agradecer o Senhor, enquanto 90% escolheu não agradecer o Senhor pela bênção que ele experimentou. De qual desses grupos você faz parte? Dos 10% ou dos 90%? Gratidão, meus irmãos, é algo que chama a atenção de Deus para os seus servos. Ele não quer de nós necessariamente uma obediência seca, fria. Ele quer que nós o obedeçamos, porque nós reconhecemos a sua grandeza e que nós pertencemos a Ele. E que aquilo que fazemos, não fazemos necessariamente porque somos ordenados. Isso é apenas o servo inútil. O servo inútil é quem faz apenas o que ele é ordenado. Mas a bênção especial de Deus é para aqueles que o obedecem com gratidão. E a recompensa não é pequena. A recompensa certamente é grande. Um certo dia, meus irmãos, em uma escola, a professora fez uma dinâmica com a turma e ela pediu para que a turma escrevesse em um papel 7 maravilhas que elas percebem no mundo. Para que depois eles juntassem os papéis, escolhessem as 7 que eram congruentes a todos, né? O que a maioria escolher seria as 7 maravilhas que seriam selecionadas. E a professora deu um tempo para que os alunos fossem para casa, pesquisassem e voltassem para a sala. No final da aula, ela pediu para que os alunos trouxessem e ali começou a elencar, né, o que tinha em comum. O Cristo Redentor, o Grand Canyon, as muralhas da China e tantas outras, né, que foram elencadas pela turma. Só que ela percebeu também que teve um aluno da turma que não veio e não chegou para entregar o seu papel. E ela foi até a aluna e perguntou: por que você não trouxe o seu papel? Por que você não veio contribuir com a lição? E ela, meio desconcertada, ela falou assim: professora, é porque eu vi tantas maravilhas e eu fiquei na dúvida de qual escolher, porque me eram tantas. E quando a professora pegou o papel e que ela se sentiu que a aluna tinha se sentido tão confusa, é porque ela começou elencando. As 7 maravilhas são sentir, beber, respirar, ter família, amar. E outras mais 7 com essa mesma característica. Acontece, meus irmãos, que muitas vezes, para que algo seja maravilhoso demais para nós, tem que ser algo extraordinário e grande, algo que está fora de nós, algo que chama a atenção das pessoas, algo que a pessoa olha e fala assim: nossa, que pessoa abençoada. Mas acontece, meus irmãos, se nós colocássemos em um papel tudo que Deus fez por nós nesse ano, nós não conseguiríamos contar quantas bênçãos
Deus derramou em nossas vidas. E a grande pergunta é: o quanto você está disposto a agradecer a Deus pelos cuidados que Ele trouxe durante esse ano de 2021. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos.